Bom dia! Que bom, estamos juntos de novo aqui para falar um pouco mais de nós mesmos, né? E eu queria começar outra vez agradecendo a vocês pela melhor escolha que vocês fizeram, né? Escolheram estar aqui, escolheram vir para cá, né? Ouvir sobre as coisas boas que fazem o que somos. E esse é o nosso terceiro encontro, aula 3. Chega, o negócio começa a ficar jato, vai passando rápido. Era um dia desse, a gente estava aqui na aula inaugural, hoje a gente já está no terceiro encontro. E eu diria assim, que há uma progressão de complexidade, né, nas coisas que vão ocorrendo aqui, nos temas que a gente vem trazendo. Então, nós tivemos um primeiro encontro, que eu diria assim, que foi uma aula histórica, né, onde havia um posicionamento das coisas que ocorriam no mundo, né, os movimentos sociais, os movimentos intelectuais que aconteciam, em que momento, né, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, né, agora vocês sabem quem é esse cara, né? Então, quando ele resolveu compilar, vamos dizer assim, as informações que pré-existiam, né, e formar essa doutrina da qual a gente está se debruçando agora a estudar. Então, o que acontecia no mundo? Como é que estava? É uma aula histórica. A gente contou fatos, né, da história do mundo. Bom, na semana passada, a gente falou sobre o que mesmo? Foi o quê? Deus, ninguém esquece, né? Aí eu já penso assim, é uma aula reflexiva, não é mais dentro de um contexto histórico, mas reflexivo, bota a gente para pensar, né? Que imagem de Deus nós criamos ao longo da nossa trajetória, né? E que que motivos, né, fizeram com que nós criássemos uma imagem de Deus, uma ideia de Deus. Então é uma aula para pôr a gente para refletir a respeito disso. Bom, nesse terceiro encontro, eu diria para vocês que a gente vai falar de aspectos técnicos, né? De fatos que compõem, propriedades, né, que compõem o que a gente vai ver como fenômenos capazes do Espírito realizar. Então, eu diria assim, uma aula técnica. E que eu vou chamar a atenção de vocês a que a gente relembre, né? Relembre, porque já foram falados sobre aqueles nossos 2 acordos, vocês lembram, né? O primeiro acordo é que vocês participem, façam perguntas, né? Senão a gente não consegue construir uma interação que vai proporcionar tirar dúvidas. Segundo acordo, que as perguntas sejam do nosso tema, porque nós teremos uma infinidade de outras oportunidades de falar sobre outros temas. Então, me permitam, não ficam aborrecidos, se eu falar assim, olha, sobre essa sua pergunta, a gente vai tratar dela na aula tal, para que a gente possa potencializar a nossa manhã, o nosso tempo dessa manhã, em falar do assunto. Sabe por quê? Tem uma certa relevância esse tema, porque se a gente está se propondo a estudar espiritismo, falar de espírito está na célula principal, né? Se eu levar para frente uma dúvida de hoje, eu vou ficar arrastando essa dúvida que vai me fazer ter um entendimento equivocado, talvez, dos próximos temas. Hoje a gente fala espírito. Aí na semana que vem, já vou dar spoiler das próximas aulas, a gente vai falar de evolução. De quem? Do espírito. Na outra aula, aula 5, a gente vai falar de libertação. De quem? Do espírito. Na aula 6, a gente vai falar de reencarnação. De quem? Do Espírito. Entenderam? Que se a gente levar para frente, né, a dúvida, por mais que seja aquela pergunta que eu já alertei vocês, não vou fazer não, porque essa pergunta é bobinha. Não tem pergunta bobinha, né? Tem perguntas que a gente vai poder colocar todo mundo, como eu disse outra vez, na mesma página. Bom, dito isso, estamos combinados? Bom, esqueci da terceira importância aqui. Para que vocês façam as perguntas, levante o braço, espere o monitor chegar, essa galera que não foi para o treino hoje, porque vai fazer o treino aqui, né? Andando aqui, levando o microfone, que é que a gente tenha a pergunta e tenha também a resposta
lá na nossa gravação. Vocês sabem disso, né? Essas aulas todas são gravadas e elas vão lá para os nossos canais de transmissão, para a TV Harmonia, né? no YouTube, e vocês podem assistir essas aulas depois. Tem um delay aí, um retardo de mais ou menos 2 semanas, mas depois vocês podem assistir. E aí, se não falou no microfone, a gente vai ter lá na gravação uma resposta que não teve pergunta, que não ouviu a pergunta, né? Fica um negócio meio desconexo. Então, por isso é importante levantar o braço, esperar chegar o microfone, fazer a pergunta para que a gente tenha a resposta. E também, assim, esperem que o expositor, né, o facilitador e todos os que passarão por aqui, que passaram e que passarão por aqui, também não sejam o manual de todas as respostas, né? Pode ter um momento aí que também nos permita dizer, olha, sobre isso eu não sei responder, né? Porque ninguém aqui é dono da verdade absoluta, né? A gente vai se esforçar, se empenhar ao máximo para que tenha as respostas necessárias, uma vez que a gente está num curso básico, né? Dito isso, então vamos lá para o nosso objetivo dessa manhã. Primeiro, demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de encarnado. Opa, tranquilo, eu acho que a gente vai dar conta disso, né? Não vai ser muito complicado. Agora, para que a gente chegue a isso, a gente vai ter que passar por um caminho, e nesse caminho a gente vai ter que apresentar as evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. Então, já sabemos que o espiritismo foi criado em cima de 3 pilares, né? O pilar da religião, o da filosofia e o da ciência. Então, para que haja comprovação de um fato, esse pilar, esse crivo científico vai ser importante para nós aí. Segundo ponto ali, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Isso vai nos obrigar a passar por um caminho do qual nós hoje vamos só pontuar, porque na semana que vem vocês vão se aprofundar nele. Porque quando a gente fala da origem dos espíritos, a gente vai chegar a uma conclusão que o espírito foi criado por Deus. Mas ele foi criado por Deus dentro de uma configuração, vou chamar assim, que não é ainda essa configuração da qual nós estamos experimentando agora. Então ele vai passar por um caminho de evolução, do qual hoje a gente vai tocar nele, mas não vai esmiuçar, porque a próxima aula, essa sim, vai se aprofundar nele. A próxima aula é evolução. Então, hoje, tocaremos nesse ponto, mas não vamos aprofundar ele, só para que tenha a base para o entendimento dessa origem que a nossa ementa exige. Então, explicar o funcionamento do perispírito e a sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Então, salvem aí. Pessoal que gosta de anotar, já salva esse nome, perispírito, porque é o cara. A gente vai precisar aí espremer, né, sobre ele, porque os próximos conteúdos que virão vão exigir que a gente saiba que quem realiza isso é porque tem uma propriedade, uma capacidade, enfim, vai ser o tal do perispírito. Então, vamos ter, né, a nossa atenção a esse aí, porque vai ser importante. E, por fim, apresentar de forma clara também a escala progressiva dos espíritos. É um outro momento que a gente também toca naquela questão da evolução, mas esse a gente vai poder dissecar ele um pouco mais hoje, para que a gente tenha essa ideia de como progredimos, né, como espíritos. E aí, para resumir isso aqui, eu acho que até as 14h a gente vai dar conta, mas não se preocupem, porque a galera, a equipe já vai pedir pizza para todo mundo e tal, né? Então, tem pessoal que é vegetariano, tem pizza, não é? Tá tudo certo, né? Então, não se preocupem que a gente até 14h dá conta. Brincadeira, gente, a gente tem que encerrar no horário. Então, a gente vai, né, buscar potencializar o nosso tema para que a gente dê conta disso tudo. E aí, eu preciso começar fazendo uma pergunta para vocês, porque quando a gente vai falar de espírito, eu não sei se vocês já sabem disso, né? Mas tem gente que tem medo de espírito. É assim para vocês? Alguém aqui tem medo de espírito? Fala aí. Olha, você sabe que eu estou aqui na ULI, eu estava fazendo as contas essa semana, tem 18 anos, já passaram muitos alunos aqui nas minhas aulas, né?
Tem aluno que tem medo de dizer que tem medo, e aí não fala, e a gente fica provocando aqui, mas tem medo de dizer que tem medo, né? Eu tenho vó encarnada ainda, né? Minha avó está encarnada, 100 anos. Mês de junho, eu fui ao Rio, né? Minha família é do Rio, para o aniversário dela. E a minha avó tem uma fala que eu nunca esqueço. Ela diz assim, a gente só tem medo do que não conhece. Ela diz isso porque 100 anos de vida já viu de tudo, né? Então tem uma experiência imensa. Mas ela tem razão, a gente só tem medo do que não conhece. Uma vez que hoje a gente vai ter esse contato um pouco mais profundo, também não vai dissecar tudo que essa singularidade que é chamada de espírito tem, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, e aí se aprofundando, a gente vai conhecer, e aí não é necessário mais. Ninguém respondeu, eu fiquei naquela impressão que estão com medo de responder que tem medo. Mas como não responderam, então eu vou supor que se por acaso alguém aqui tenha medo, porque às vezes responde assim, não tenho medo, é respeito e tal. Tudo bem, mas se tinha, não teremos mais ao final. Afinal de contas, uma outra pergunta que não menos importante do que essa, alguém aqui vê espírito? Alguém vê? Vê? É. Por exemplo, essa senhora verde que está entrando ali agora, com vestido, então, ninguém está vendo? Essa senhora com vestido verde? Não estão vendo? Nem eu. Mas, enfim, poderia, né? Agora, não é nesse aspecto que eu quero dizer. Eu digo assim, eu vejo espírito todo dia. Logo cedo. Acordei, eu saio da cama, entro no banheiro e vejo um espírito bonitão. Bonitão. Olha, né? Um espelho enorme assim. Lá. Espírito. Então, a gente vai tender a chegar à conclusão de que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Portanto, a gente já começa a desconstruir aí a possibilidade do medo. Só que, você sabe o que acontece? Tem uma questão aí muito popular que as pessoas tendem a complicar as coisas. Não sei se vocês pensam assim também, mas tem gente que complica as coisas. E aí sabe o que acontece? Começa a chamar de alma. Alma do outro mundo, alma penada, é tanto adjetivo de alma que aí o negócio fica parecendo filme de terror, né? Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, e afinal, qual é a diferença alma e espírito? Quem me ajuda nisso? Que eu confesso que queria saber qual é a diferença. Olha, o silêncio, até os túmulos lá no cemitério são mais barulhentos do que essa turma no início. Pronto, tem uma que não tem medo, que vai falar agora. É Danusa, é isso? Desculpa, não consegui. Danúzia. Então, Danúzia. Eu tenho medo, sim, porque é natural. Corajosa, né? Assumiu, isso aí, eu gostei. Não de espírito encarnado, esse não. Uhum. A alma é o espírito encarnado. E você perguntou a diferença? Alma e espírito. Ali, né? E espírito é quando está desencarnado. Perfeito. A Danúzia foi na letra. Ela ouviu na primeira aula que a gente tem que ler o Livro dos Espíritos, e ela foi em Kardec, né? E Kardec convencionou que alma é o espírito encarnado. E espírito, ele se refere ao espírito desencarnado. Sendo que, para nós, é a mesma coisa, não vai ter muita diferença, né? Porque a gente vai tratar de espírito falando espírito encarnado, e está tudo bem, e vai falar espírito desencarnado. Mas Kardec convencionou, quando ele fala alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. Bom, então essa é a diferença básica. A gente dourar a pílula, né, de dizer assim, alma de outro mundo, alma penada, não sei o quê, isso é só coisas que procedem da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. São espíritos, né? E essa fala, eu acho que deve sobrepor agora essa ideia. Espíritos são pessoas.
essa desconstrução a gente precisa já fazer. Bom, aí com isso, a minha terceira pergunta, ela já fica um pouco sem o propósito, porque já está muito claro, né? Mas, ainda assim, eu vou dizer, ó, vamos responder essa pergunta no final desse encontro, porque aí a gente vai estar apropriado. Porque eu, particularmente, desejo, e espero que isso chegue a cada um de vocês, que ao final desse encontro, a gente já não fale mais assim, os espíritos, a gente fale os espíritos, né? Que a gente se insira nesse contexto, porque, afinal de contas, a gente não está falando de uma classe à parte, né? É algo que estamos dentro do contexto de verdade, certo? Bom, inclusive até, isso claro que o uso popular, né? Às vezes, de uma determinada fala, como é que eu vou dizer? É aceitável, mas a gente está fazendo um curso aqui, a gente está, né, estudando, então a gente vai fazer ajustes também na nossa fala. Alguém aqui já falou assim, o meu espírito? Alguém já falou assim? Né? Eu também já falei várias vezes, né? Agora a gente vai começar a mudar, não é o meu espírito, é o espírito que eu sou. Agora eu falar assim, o meu corpo, aí está tudo bem, porque é só mudar o prisma, o vetor, né? De olhar, não o prisma de olhar, porque eu não estou olhando de fora para dentro, eu tenho que olhar de dentro para fora. É o espírito que eu sou, que nesse momento tem um corpo. Então eu tenho um corpo, mas o espírito eu não tenho, eu sou, né? Bom, arredondamentos da fala que o curso vai nos permitir fazer. Bom, aí, relembrando aqui um pouquinho, necessário, esse parêntese, né? Na primeira aula a gente viu o que é o Espiritismo. Vocês lembram o que é o Espiritismo? Quem é que lembra aí? Cri, cri, cri. Pois é, ninguém lembra. Ainda bem que eu pedi hoje para a coordenação para retardar a prova, porque eles iam aplicar a prova, e essa era uma questão, né? Aí eu pedi para a coordenação, falei, olha, não aplique a prova hoje, porque a gente vai ainda estudar com eles e tal. Se caísse na prova hoje, estava todo mundo ferrado, iam perder esse ponto, né? E por que eu estou trazendo uma coisa da primeira aula? Porque, né, a gente já, inclusive, só a Danúzia que declarou ali o seu medo dos espíritos. Mas se a gente vai falar de espírito, a gente tem que entender que essa doutrina, ela trata da origem do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Então, é sobre isso, é sobre estarmos o tempo todo, né, inseridos num contexto de comunicação. Por mais que alguém aqui... Agora, eu não sei se eu vou dar uma notícia bombástica para vocês, até antecipando umas aulas na frente. Eu estou preocupado aqui se eu devo falar ou não. Mas alguém aqui acha que não é médium? Não é? Raíssa? Não é? Raíssa, para você vai ser bombástica. Você é médium. Só que o que acontece é que existe uma faixa de gradação, vamos dizer assim, da mediunidade. Então, ela começa numa mediunidade muito sutil, numa mediunidade que a gente fala que está no âmbito da intuição, da inspiração. E essa todo mundo é. Agora, ela vai até um determinado grau de ostensividade, que é aquele que o fenômeno é muito aparente, né? Uma pessoa que está psicofonizando, todo mundo está vendo ali, ela está falando, né? Às vezes com a voz próxima do espírito, ela está escrevendo, né? Psicografando, aí está evidente o fenômeno, aí a gente chama que essas pessoas são médiuns ostensivos, porque todos nós somos médiuns num determinado grau. Mas nunca aconteceu de, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma coisa, aí de repente te vem uma ideia assim, não, eu vou por outro caminho, eu vou fazer outra coisa, e depois você fala assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque se tivesse não sei o que lá acontecer, já aconteceu isso? É uma intuição, né? É uma inspiração, e isso é um grau de mediunidade. E por que eu falei isso mesmo, né? Estava falando, porque lembrei, quase que eu esqueço o que eu estava falando. É porque essa relação com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, ocorre o tempo todo. A gente está o tempo todo cercado, né, dessa influência espiritual. Pois não, deixa eu chegar o microfone aí para a senhora.
Então, nós não estamos fora. Por isso é importante lembrar que a doutrina trata disso, dessa relação, né, de nós encarnados com o mundo espiritual. Pois não. E como saber se o que eu estou escutando, o que eu estou intuindo, é realmente de um espírito ou é coisa da minha cabeça? Desculpa, eu não consigo ver daqui o seu nome. É? Dominique. Dominique? Isso. Lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, havia uma inscrição lá, que eu vou recortar ela para o que interessa para a gente. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, essa busca, e o Espiritismo vai te oferecer essa possibilidade de mergulhar em você, de cada vez mais te conhecer. Porque uma vez que você se conhece, você consegue distinguir o pensamento que não é seu. Então, vai haver, na verdade, e é bem verdade, que essa sua pergunta, ela se torna uma dúvida que vai caminhar contigo durante muito tempo. Essa ideia que chegou aqui agora é minha ou não é minha? Essa dúvida vai permanecer, mas ela vai ser diluída quanto mais você se conhece, porque aí você sabe, eu sou capaz de ter essa ideia. Não, eu não era capaz de ter essa ideia, então não é minha. Aí você consegue separar, mas inicialmente ela vai caminhar junto contigo durante um tempo. Não é tão simples essa clareza de separar se isso é meu ou se não é meu. Só que para nós também isso não importa, principalmente se você tiver com essa dúvida num trabalho mediúnico, porque o que a gente prega, né, o que o Espiritismo traz, é que somos todos espíritos. Então, portanto, se essa ideia é sua ou se essa ideia é de um outro espírito, ela é de um espírito. Agora, a gente vai tratar isso e vai aprofundar um pouco mais essa ideia na frente, que a gente vai dizer que existem ideias que são tidas como anímicas, ou seja, são suas, né? E tem ideias que são inspiradas, elas são de um espírito, de uma inteligência fora. Mas, se ela traz dentro de um propósito algo que seja importante para você e para o coletivo, beleza, não se preocupe com isso, se a ideia é sua ou se não é sua. Mas a maneira de separar isso vai ser se conhecendo mais. Ok? Então, vamos nessa. Bom, então o Espiritismo, acho que eu até voltei, né? Então, o Espiritismo vai trazer isso, a gente vai estar nessa relação. E aí, como é que isso acontecia? A gente falou lá que o primeiro tópico, né, teria que passar pela prova da existência e da sobrevivência do espírito. Então, é quase que relembrar um pouco a primeira aula, porque vocês lembram que tem um autor chamado Arthur Conan Doyle, é um inglês. Ele publicou um livro, e que nesse livro ele fala que nessa época, né, da codificação do Espiritismo, havia uma invasão organizada de espíritos e que promoviam fenômenos em várias partes do mundo. E que isso, de certa forma, veio trazer, para alguns casos, apenas a curiosidade, para que chamasse a atenção das autoridades, das pessoas, dos pesquisadores, dos cientistas, né, das pessoas de um modo geral, e em segunda etapa, que trouxesse uma comprovação, porque uma vez que aquilo chamou a atenção, olha, agora vamos olhar, né, o que é isso aí? É truque, né? Ou o que está por trás disso? Então, isso foi importante. Então, esse grupo aí, que eram chamados os Quakers, né, os tremedores, eles iniciaram na Inglaterra. E a ideia principal deles, que para nós agora, o entendimento, né, que era o uso da mediunidade, porque eles diziam o seguinte, que eles podiam se comunicar com Deus diretamente. Porque nessa época, a gente está falando aí de século XVI, nessa época o clero, né, a religião era que mandava. Então você só podia ter qualquer contato através do sacerdote, eram eles que ditavam, né? E os quáqueros já vinham numa contramão com o uso da mediunidade, porque eles já diziam que se comunicavam com Deus. Bom, não vamos entrar, era Deus? Suponho que não, mas um espírito de uma determinada envergadura que trazia informações que eram coerentes, que eram usáveis naquele momento e tal. E por que quáqueros? Porque tremedores é porque quando o uso da mediunidade, né, havia aquele movimento trêmulo e tal, daí foram apelidados assim. Você vê que eles foram migrando dali da Inglaterra até chegar, um dos participantes era William Penn, não, como é que é? William Penn, e que fundou o estado da Pensilvânia.
eles foram parar lá, já século XVII. Bom, isso a gente está falando lá atrás, né, os fenômenos que aconteciam lá atrás. Aí Radziwiłł, né, a gente já viu, né, todo mundo já sabe, Radziwiłł já em 1848, nos Estados Unidos, os fenômenos lá das pancadas, né, que a gente já ouviu a história, e depois a comprovação, porque o que acontece? A menina, né, a Kate, Fox, né, da família Fox, ela perguntava para a parede respondia, e depois de entabular uma comunicação, a parede disse que ela se chamava Charles Rosner, que era um vendedor mascate, um vendedor ambulante, e que havia sido assassinado e sepultado ali. E isso não... Quer dizer, o que esse fato traz de veracidade, de comprovação para nós? É que depois, muito tempo depois, uma família religiosa, ortodoxa, os pais até diziam, abafa o caso, não fica falando isso não, que isso não vai dar certo. Procuraram lá, escavaram em volta, não acharam nada, está vendo, é melhor não mexer com isso. Só que anos depois a casa foi demolida, porque ia passar uma estrada ali. E quando demoliram, então, encontraram de verdade a alçada. E aí onde entra a ciência? Fizeram lá a arcada dentária, hoje seria talvez DNA, mas naquela época arcada dentária, né? Aí a arcada dentária comprovou que era de um cara desaparecido, era tido como desaparecido, e que esse desaparecido realmente se chamava Charles Rosner. Então, olha, a comprovação científica de que aquela inteligência que respondia através de pancadas, ela existiu de fato, era um espírito, né? Então, esse fenômeno 1848. Um pouco depois, 1852, na Europa, agora já em outro lugar, e esse movimento se alastrou, ele se espalhou, ele não ficou só. Inclusive, para vocês terem uma ideia, aqui para o Brasil, nessa época, né, foram enviados perguntas, né, que o professor Hipólite enviou, né, dentro de uma ideia, de uma organização científica, né, para pesquisar o fenômeno. Ele enviou perguntas para grupos, inclusive no Brasil. E as respostas eram inteligentes porque havia por trás, né, a fala do próprio Kardec, mesa não tem nervo, como pode ter respostas inteligentes? Então, há que haver uma inteligência por trás disso. E aí chegou-se à conclusão que era o espírito, né? E depois disso, da comunicação ser melhor entabulada, foi trazendo clareza para o fenômeno, né? Trazendo mais argumentos da sua veracidade. Então, enfim, isso constrói, mesmo que numa época passada, a ideia da existência, do fato de que a gente vai visualizar um pouquinho mais à frente, dá lá a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, né? Eles perguntam lá, que é o espírito? E há uma resposta que, na minha opinião, eu não vou nem falá-la agora porque a gente vai ter esse slide aí na frente, é uma resposta como se fosse um tapa com luva de pelica, porque a resposta é para deixar a gente assim, ó, cara, pô, presta atenção, isso aí é verdade, né? Não é para ficar com dúvida sobre isso, né? A gente vai ver isso mais à frente. Só que não parou aqui. E aí teve um outro professor, um outro pesquisador, né, era o professor William Crookes. Esse era um pesquisador mesmo, um cientista, né? E você sabe que o fato, fazer um parênteses na minha própria fala aqui, que muitas vezes a gente vai estudar mais isso quando a gente estiver falando sobre as reencarnações. Muitas vezes os pesquisadores entraram na seara da pesquisa dos fenômenos espíritas com a intenção de desdizer, de provar o contrário, né? A maioria chegou a uma conclusão bem diferente do que queria, né? Não foi bem o caso do professor William Crookes, porque ele já estava mais ou menos na seara. Houve toda uma equipe ali, porque uma médium se disponibilizou para que ela participasse do fenômeno, e também um espírito, né, que entrou num comum acordo e disseram, olha, vamos trabalhar junto para a gente fazer o trabalho bem feito. E naquela época ele publicou um trabalho científico, e você vê, ele relata ali, ó, que ele conseguiu tirar 44 fotos do espírito materializado. Hoje a gente vai no shopping ali, você tira 50 selfies no minuto, né? Um ali lanchando, com um prato de comida, outro numa paisagem bonita, mas a gente está falando ali de 1872. Fazer uma foto ali exigia todo um contexto técnico, né? Então, ele
fazer um trabalho científico, publicar com fotos, né, mostrando ali que houve a materialização de um espírito, isso é o ápice, né, para essa época da comprovação da existência. E para, eu estou falando e fazendo vários parênteses na minha fala, né, mas vou fazer mais um necessário aqui. Só para a gente entender a ideia, lá nas aulas de mediunidade, a gente vai falar sobre esse fenômeno, porque ele faz parte da mediunidade chamada de efeitos físicos. A mediunidade se divide em duas etapas, que é a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. Nos efeitos físicos ocorrem uma infinidade de coisas que a gente vai estudar, mas uma delas é a materialização. O que significa? Que aquela senhora de vestido verde, que ninguém viu, lembra que eu falei aqui? Se ela realmente estivesse entrando aqui agora e nós fôssemos trabalhar para a materialização, ela iria aparecer aqui na frente, materializada. Mas materializada de tal forma a se tornar tangível, a gente pode tocar nela, pode todo mundo ver, não precisa de negócio de ser médio, ostensivo, vidente, não, todo mundo vê, ela se materializou. Né? Então, imagina, vou fazer agora uma enquete aqui do que poderia ocorrer. Imagina que essa senhora do vestido verde chegasse aqui agora e se materializasse. O que ia acontecer com vocês? Posso supor? Metade ia sair correndo. Isso de cara. Né? Agora, a outra metade, que talvez não tenha tido perna para correr, né? Não ia ter dúvida. Vocês imaginem que, pô, caramba, como é que eu vou dizer que eu vi na minha frente aqui o espírito materializado? Não ia ser assim? Ia a certeza de que o negócio existe mesmo, né? Que o trem é verdadeiro, que não é só fala das pessoas, né? Então imagina, se a gente, claro, a gente não vai fazer isso não, ainda que vocês vão participar, não vou botar medo não, vocês vão participar de uma mediúnica que é feita para vocês lá na frente, que depois a equipe vai contar. Não, mas isso é lá depois da aula 12, depois que vocês estiverem bem familiarizados com isso. Aí, hã? Materialização? Já. Aqui. Você vai participar também, você vai ver. Não, assim não de espírito. A gente faz. É porque precisa montar um laboratório que tem muitas características que a gente não consegue fazer aqui. Teria que ser um laboratório próprio para isso. Então, vai ter uma mediúnica que a gente vai experimentar, todo mundo vai experimentar várias modalidades da mediunidade. Então, a gente vai experimentar a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, que é o desenho, a pintura. A gente vai experimentar os efeitos físicos. Então, a gente vai ter, eu não vou contar não, porque senão perde a graça, eu não devia nem estar falando disso agora, né? Vou dar spoiler. Mas a gente vai experimentar o efeito físico que é montado aqui, nessa sala mesmo, que vocês vão participar disso. E algumas vezes, não vou dizer que foram todas, mas em algumas vezes ocorreu o fenômeno físico. É porque, para que ocorra, ó, eu já saindo do tema, tá vendo? Fica eu aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou perder meu emprego uma hora dessa, né, de professor aqui. Se a coordenadora estivesse aqui, eu já ia ganhar advertência, estou falando de outra coisa. Mas para acontecer o fenômeno físico, precisa ter um médium, um doador de um ectoplasma, de um fluido chamado ectoplasma. Então, e esse fluido chamado ectoplasma é um fluido muito sutil. Ele se vaporiza, ele se perde muito facilmente. Então, essa luz branca aqui, por exemplo, já destrói ele. Então, para que a gente consiga ter o fenômeno, a gente tem que estar num laboratório preparado, tem que estar com a luz apropriada, né? Tem que ter a certeza de que você tem um médium doador do ectoplasma para que o fenômeno ocorra. Então, não é garantido que no nosso experimento aqui vá acontecer, porque o próprio ambiente não oferece a qualidade necessária para que o fenômeno ocorra. Mas ainda assim, você vê como é que o negócio é danado, ainda assim já aconteceu várias vezes. E mesmo a gente sabendo que o laboratório, né, que a sala não está preparada adequadamente, mas acontece. Então, enfim, isso são... Por que eu estou trazendo isso? Porque são fatos que é o que eu falei, né? Se a gente não correr de medo na hora que um espírito materializado aparecesse aqui, também não ia ter que duvidar do negócio, porque agora, peraí, eu estou vendo, né? Que é o fato está ali. Não tem como duvidar mais, né? Bom, aí eu falei da pergunta 23, então,
eis a pergunta 23. Que é o Espírito? Na aula passada, na semana passada, eu até nem me lembro, foi tão boa, eu viajei tanto com a aula da Sandra, né, que eu até nem me lembro se ela falou da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, você sabe qual é? Número 1 é que é Deus. Né? E a resposta que os Espíritos nos deram é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que, não, ao meu ver, você viu, é uma pequena frase, né? Mas ao meu ver, é a resposta mais profunda e mais completa que se poderia ser dada. Porque toda e qualquer outra coisa que a gente fale a respeito de Deus, procede de nós. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quer dizer, é o criador de tudo que a gente concebe como possível no universo, Deus. Está aí. Agora, se a gente falar Deus Pai, Deus Amor, Deus não sei o quê, somos nós que estamos adjetivando ali o conceito. Bom, então para mim é a resposta mais incrível, mais inteligente, profunda, numa pequena frase. Aí, eles não deixam barato. Vem lá, pergunta 23, porque aí esse capítulo vai falar um pouco mais de Deus, tá? Mas aí chega na 23, aí pergunta, que é Espírito? Aí a resposta deles veio assim, olha lá, quase que subjetiva. É o princípio inteligente do universo. Pá! Emplacou. Só que ficou, e agora? Está aí, mas e aí? O que mais, né? Não satisfeitos, fizeram uma outra pergunta. Mas qual a natureza íntima do Espírito? Aí é que vem, na minha opinião, o tapa com a luva de pelica. Porque olha o que eles vão dizer. Que não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Olha só o São Tomé em cada um de nós, né? Você tem que ver para crer. Aí daí a materialização ia acabar logo com essa ideia de não vejo, não acredito. Por não ser palpável. Aí, olha só, para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, pá, para mim esse foi o tapa, né? Você não acredita por quê? Porque você não está vendo? Né? Aí tem a brincadeira que o Adenauer sempre faz conosco aqui. Ele fala assim, você acredita? Aí eu falo, não. Aí ele fala, então morra. Você vai... Não, eu não vou fazer essa brincadeira, porque eu tô, né? E ninguém vai morrer por causa disso, não, pelo amor de Deus. Vamos esperar para chegar lá na hora. Mas é o fato, né? Porque aí você não vai ter como contestar o negócio. Você vai ver, está lá, né? Você vai ver que é assim. Né? Bom, até aí tudo bem, gente? Porque às vezes eu me empolgo também, vou falando aqui, tudo certo aí, alguma dúvida, alguém não concorda, né? Tem alguma coisa a protestar? Até agora não, né? Então tá bom, então vamos lá. Bom, vamos entrar então nessa, quando eu falei para vocês que eu relembrei um pouquinho da aula 1, porque traz o contexto do qual nós estamos inseridos, né? Porque a aula 1 fala do que trata o Espiritismo. Na aula 2, falou de Deus, e essa, a gente está com ela mais fresquinha aqui na memória, né? E aí eu preciso trazer que tudo começa em Deus. E Deus cria 2 princípios fundamentais, mas distintos. Ou seja, um não é o outro não é um. Deus cria o princípio espiritual, ou princípio inteligente, e o princípio material, ou fluido cósmico universal. Na literatura, vocês vão encontrar muitas vezes uma sigla só, FCU, fluido cósmico universal. O que a gente vai entender com isso? Que isso é a matéria primordial. Tudo que a gente conhece como matéria no nosso universo se originou desse fluido. Então, o fluido cósmico universal é a matéria, é o fluido primário. Tudo que conhecemos, estou repetindo, né? Tudo que conhecemos como matéria no universo se originou desse fluido, das suas dinamizações, das suas densificações. Então, a partir do fluido cósmico universal, formam todas as matérias que a gente conhece no mundo espiritual, toda a matéria que a gente conhece no mundo físico, no mundo que nós conhecemos aqui muito mais claramente, né? Então, isso aqui, ó, fluido cósmico universal densificado.
Corpo físico, fluido cósmico universal densificado. Tranquilo aí, né? Bom, mas o outro princípio, o princípio inteligente ou o princípio espiritual. Quando ele cria esses dois princípios, ele também cria uma ligação necessária, porque o princípio espiritual, ele vai precisar se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. E aí o ponto que eu falei para vocês, que nós tocaremos agora, mas a gente não vai aprofundar ele, porque na próxima aula, sim, a gente vai se aprofundar. Então, na nossa natureza, o princípio espiritual, se apropriando, coagulando em torno de si a matéria, ele vai começar pela matéria mais rudimentar, mais bruta do nosso universo. Qual é a matéria mais bruta do nosso universo? Cri, cri. O mineral, não é isso? Então, assim que o princípio espiritual, criado por Deus, se insere para o seu desenvolvimento no princípio material, ele vai se manifestar nesse universo do mineral, vamos chamar assim. Ele vai passar um tempo lá, o princípio espiritual vai passar um tempo lá. Aí ele vai passar para uma outra matéria mais sutil, depois de atingir uma determinada complexidade. Aí ele vai para o vegetal. E ele vai passar, então, o princípio espiritual vai passar um tempo no vegetal. E lá ele vai ter aprendizados também e tal. Aí depois de uma outra temporada de tempo lá, temporada de tempo? Existe isso não, né? Estou inventando aqui. Inventei palavras. Depois de um tempão, né, ele que aprendeu lá bastante coisa, aí ele vai para um outro reino, para um outro universo, que é o animal. Aí ele vai passar também mais um tempão lá no animal, vai ganhando complexidade, lá ele ganha outros aprendizados, né, o instinto e tal, e depois que ele alcança lá a complexidade tal de animar corpos humanos, aí ele se transforma em espírito. Então a gente pode dizer que Deus não cria o espírito como nós conhecemos, ele cria o princípio espiritual que se desenvolve na natureza até atingir a capacidade ou a complexidade de ser espírito. Bom, aquela perguntinha que sempre vem e que vocês estão ainda dentro daquela timidez inicial, talvez não façam, eu já vou antecipar. O pet que a gente tem em casa tem espírito? O que vocês acham? Não. Princípio espiritual. Não é espírito ainda. Ainda que lá em casa tem um que é espírito, quase fala. Quase fala, já sabe quando a gente bota roupa de sair, quando é roupa de passear, ele já sabe tudo. Né? Pois não, Cátia, deixa só chegar o microfone. É que eu quero ficar com isso bem claro na minha cabeça. Então, assim, são princípios que coexistem e andam juntos, é isso? O princípio... Não. O outro. A gente está falando dois princípios, porque um é o material e um é o espiritual, né? Então, o PET, por exemplo, que esse é o ponto que sempre toca mais, o PET, ele é um princípio espiritual, ele não é espírito ainda. Ele vai se tornar depois de um tempo, mas ele ainda não é o princípio espiritual que está ali. E o princípio material depende do princípio espiritual para existir? De certa forma, sim, porque a gente vai ver até, se não me engano, é o próximo slide, que o que dá inteligência ao princípio material é o princípio espiritual. Então, eles precisam coexistir. E também ele se transforma de acordo com a necessidade, porque a gente está falando que quando o princípio espiritual vai para o seu primeiro reino, é um mineral. Então, na rocha, por exemplo, ele permanece ali latente. Agora, quando ele vai para o vegetal, a complexidade da formação material dele, o corpo vegetal, a matéria que forma o vegetal, já é diferente. Ele já ganha ali uma energia extra, que é o chamado fluido vital, que não tem no mineral, ele passa a ter no vegetal. A plantinha, a gente pode dizer, está viva ou está morta, né? A plantinha se direciona para o sol, olha já o rumor da inteligência ali, ela tem que se alimentar.
ela já olha para o sol porque ela tem que fazer fotossíntese. Então, ela já ganha uma energia chamada energia vital, da vida. Né? No animal, ela está presente também, existe a energia vital animal, ela está presente lá. E no animal, o aprendizado, o instinto é o mais característico dessa etapa da evolução. Imagina que o princípio material ali está completamente diferente, é um corpo biológico. A matéria está formando o que é biológico. Então, olha como ela também vai evoluindo, como ela também vai se aperfeiçoando, né? Vai ganhando complexidade. Eu não vou dizer que ganhando complexidade. Então, os dois caminham juntos. Entendi. Certo? Só o ponto é o seguinte, o nosso pet é espírito? Não, é princípio espiritual. A plantinha que está lá, a plantinha, princípio espiritual. Né? A maneira com que a energia... Eu ia contar uma história aqui, mas eu vivo contando essa história. Se meu filho ouvir isso aqui, ele vai falar, pai, você vai contar essa história de novo? Eu falo, porque é outro público, né? Eles não sabem, né? Eu era jovem há pouco tempo, eu estou jovem há muito tempo agora, né? 60 anos. Mas eu era jovem há pouco tempo, eu morava no Rio, em Botafogo, num bairro lá. A gente tinha uma vizinha que a gente até apelidou ela, que coisa feia, né? A gente chamava ela de Seca Pimenteira. Imagino por quê. Porque era um negócio, era nossa amiga. Só que naquela época, né, hoje está até voltando à moda, mas naquela época tinha samambaia. Minha mãe tinha um monte de samambaia em casa, aquelas samambaia que escorria assim, né, samambaia chorona. Quando tocava a campainha, que minha mãe via que era essa vizinha, ela corria com as samambaias e escondia tudo, botava lá atrás escondido, porque era um negócio incrível. Ela olhava assim, nossa, sua samambaia está tão linda. No dia seguinte, a samambaia secava toda. Era um negócio incrível. Então, mas por quê? O princípio espiritual que está ali é sensível. Ele também recebe a influência do ambiente, né, da egrégora daquela casa. Né? Então, você quer ver se a tua energia, se a energia da sua casa está boa, não sei o que, bota as plantinhas lá. Se as plantinhas forem bem, sua energia está boa. Se começar a morrer tudo, amiga, vai procurar alguma coisa, porque tem que olhar aí que essa energia pode não estar boa. Também não precisa ser tão ao pé da letra assim, não, mas passa por aí. Entendi. Certo? Gratidão, viu? Você falou que o princípio espiritual vai evoluindo, né? Vai se complexificando. E isso acontece assim no nível individual, tipo assim, o nosso espírito um dia já foi o princípio espiritual da plantinha, que depois virou bichinho e depois virou... Rapaz, a Aline agora brocou. Ô perguntinha boa danada. Sabe o que acontece, Aline? Nessa fase aí, o princípio espiritual, ele anima coletivamente corpos. Então, ó, se a gente falar que um enxame de abelhas, enxame, né? Abelha, coletivo, tá certo? Porque quase que eu falei cardume, aí é de peixe. Um enxame lá, uma colmeia, né? É um princípio espiritual. Todas aquelas abelhinhas que estão ali fazem parte de um princípio espiritual. Agora sim, o cardume. Um cardume de peixes, um princípio espiritual. Quem já teve essa oportunidade, eu tive, quando você mergulha, né, com mergulho autônomo, né, que você está com ar, você passa um cardume grandão assim, se você fizer um movimento, os peixes se movimentam como se estivessem ligados ali. O movimento é assim, é incrível, é lindo de ver isso, né? Porque é o mesmo princípio espiritual que está animando aquele cardume todo ali. Essa complexidade de atuação, ela vai aumentando e vai exigindo a individualização. Então, por exemplo, lá no mamífero, vamos dizer assim, no bovino, raramente nascem 3 bovinos, já viram isso? É bem raro, né? Vai começar a ficar 2 no máximo, 1, né? Então, quando chega nesse ponto, ele está chegando na etapa final, porque ele só se individualiza quando ele chega no espírito. Agora, a Aline é 1 para 1. É o espírito, um corpo. Mas no princípio espiritual, ele vai se individualizando aos poucos. Lá no início, por exemplo, a gente pode falar que no mineral, ele é uma cadeia de montanhas. No vegetal, ele pode ser uma floresta. E pode ser também uma determinada espécie de planta. Então, aquele grupo todo ali é o mesmo princípio. E isso vai
reduzindo, 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 até chegar no espírito 1 para 1. Certo? Então, esse é um outro dado importante. Porque aí depois a gente vai entender, é possível ter 2 espíritos no mesmo corpo? Não. É possível ter um espírito e 2 corpos? Não. É 1 para 1. Ponto. Individualizou. Ok? Bom, aí avançando um pouco mais, ainda falando sobre a origem e natureza dos espíritos, para ratificar isso que a gente falou, lá nas perguntas 80 e 81 do Livro dos Espíritos, vai dizer assim, ó, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, olha o que acontece. Deus continua criando o princípio espiritual, que continua habitando o mineral, que depois passa para o vegetal, que depois passa para o animal, que depois vai para o hominal. Aí, ó, esvaziou, tem uma vaga aqui, né? Porque o princípio que estava aqui passou para cá, Deus criou outro e colocou lá no lugar. Então, ó, vai assim o tempo todo. Então, a criação de Deus não cessa, né? Está acontecendo o tempo todo. Outro dado importante, PE é o princípio espiritual. Então, ó, quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Isso está no livro de vocês, lá Adenauer fazendo essa conclusão aí, né? E também para ratificar o que a gente acabou de falar. Certo? Tranquilo até aí, gente? Nada de anormal, tudo certinho? Pois não, a Carla ali, a Andréia está mais perto. Mas eu ia fazer um bullying com você agora, Andréia. Eu falo assim, a Andréia está mais perto, mas a juventude vai chegar mais rápido. Aí eu fiquei aqui, mas ela voltou. Bom dia. Quando você fala, que ela fez a pergunta, né? O princípio espiritual, mas, por exemplo, o ser humano, né? Nós, a gente já foi planta, a gente já foi, ou seja, o animal, ele vai um dia evoluir para ser ser humano? É isso? Sim, mas só tem um ponto aí para a gente arredondar. É que o que marca, né, o que eu sou é a minha consciência. O mineral, absoluta, zero consciência, né? O vegetal, zero. O animal vai começar, já da última cadeia, né, de individualização, ele vai começar a ter uma percepção, né, de que ele existe, mas, na verdade, ele não tem. Quando é que a gente toma consciência disso? No humano. Então, aí você tomou consciência de que é. Então, você não pode dizer que o espírito que você foi cachorrinho, foi gatinho ou foi plantinha. Não. A gente é o contrário. A gente pode dizer o seguinte, que o princípio espiritual que foi mineral, que foi vegetal e que foi animal, se tornou o espírito que você é. Então, você não foi nem animal, nem vegetal e nem mineral. Entendeu isso? Porque a gente é criado simples e ignorante, né? Isso. Perfeito. Mais como humano. Uhum. E o animal, o espírito, né? O cachorro e tudo, eu acho que ele vai ter uma evolução, mas dentro do princípio espiritual da evolução antes animal. de se tornar Isso? espírito. Ainda que mas ele vai se tornar um espírito animal. Não é isso? Ou não? Não. Essa é a minha dúvida. Assim, não tem esse diferencial. Espírito animal, espírito... Né? Não tem essa diferença. Não tem essa diferença. Espírito é espírito. A pergunta é... Tem gente que fala humano, espírito de porco. Foi animal? O animal evolui a ponto de ser espírito humano, porque eu já tinha... Existem várias correntes, né? Sim. Eu já vi pessoas dizer que não. Que o espírito humano, ele é dotado... A diferença é que ele é dotado de uma inteligência... Uhum. Que o animal não Você tem. não vê lampejos de inteligência lá no animal? Eu vejo. Eu vejo, é isso. Mas eu ainda tinha assim, muita dúvida, por isso que eu estou te perguntando. Porque eu já vi correntes também de outros centros kardecistas que dizem que não, que o animal nunca vai evoluir para o ser humano. Bom, eu assim, dúvida. com essa
enfático dessa forma, eu nunca vi, não. Eu já vi algumas correntes de discussão no seguinte sentido, é que há um elo perdido aí no meio do caminho. Porque da criação de Deus, do princípio espiritual e do princípio material, nunca vi nenhuma corrente que divirja dessa ideia. Que o princípio da evolução passa pelo reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, também nunca vi nenhuma divergência em relação a isso. O ponto é a transição entre o animal e o humano. Porque aí uma corrente diz o seguinte, que há um elo perdido, né, e que seria talvez os elementais da natureza, e que hoje ele não é mais possível no nosso mundo. Por quê? Porque esse elo foi lá, talvez o pitecantropo, foi um ser que hoje não existe mais na natureza. Então, essa corrente vai dizer que não é possível que esse animal se torne humano no nosso mundo. Ele teria que ir para um outro mundo primitivo que fosse capaz de permitir o seu início de trajetória como espírito. Beleza, é uma teoria, é uma ideia muito bem aceita, muito utilizada e tal. Hoje há uma outra corrente que diz o seguinte, que alguns pets chegam ao ponto de já serem sub-humaninhos e que essa necessidade, né, do início da reencarnação ser numa forma humana primitiva, ela está sendo suprida por essa convivência. Né? Ele está estagiando, é um estágio do animal com o humano, ele está aprendendo ali como é que se comporta, está se aproximando cada vez mais. Então, isso também está dando condição a esse princípio espiritual de se tornar um humano, mas que certamente pode ir para uma região, por exemplo, estou inventando aqui agora, né? Tem lá os aborígenes qual é o lugar mesmo? Tem canguru, na Austrália, né? Então, quer dizer, é uma forma, né, atual, que está aqui agora, e que talvez se relacione com uma primeira encarnação. Né? Então, há essa corrente que permite pensar dessa forma também. Mas, assim, de que o princípio espiritual animal não chegará ao humano, esse eu nunca ouvi. O caminho é esse. Não, porque senão agora a gente ia ter que abordar ali uma outra criação de Deus. Uma criação que vai ser só até o animal e uma criação que vai ser para o humano. E não é assim. O caminho é um só. Né? E depois a gente vai entrar numa outra etapa, essa a gente vai abordar hoje ainda, porque essas 3 etapas do desenvolvimento do princípio espiritual é lá no início, depois da criação de Deus. Mas depois que se torna espírito, a gente tem outras 3 etapas de evolução. Essas a gente vai ver hoje. Certo? Então, tranquilo, Carlos? Né, mais ou menos, eu também acho que é mais ou menos, porque não, mas porque são correntes de pensamento, que a gente não vai. Quem é que tem a certeza absoluta, né? Eu vou falar que nem Adenal agora, então morre, que aí lá você vai ter certeza. Não morra não, estou brincando. Pois não. Bom dia. Bom dia. De modo geral, eu penso que tem eu tenho 2 formas de entender. Uma é que Deus, vou falar de uma forma bem não espírita, não da religião espírita, mas de quem está começando a entender agora, tá? Então, uma forma que a gente fala de entender é que Deus fez esse ser, né, seja como for, para ir evoluindo. Então, tem-se uma pergunta clássica: se Deus é tudo o que você falou, por que ele criaria alguém ainda para evoluir? Eu estou entendendo na sua fala que tudo o que você disse faz parte deste universo. A gente também já ouviu aqui, e já sabemos pela ciência, que a gente é composto pela poeira do universo, por todos os elementos, tem na estrela, tem tudo, tem também nosso corpo. Então, seria isso... Essa linha que você está fazendo seria uma evolução dentro de toda a complexidade do universo, que também evolui, e não de um Deus que cria alguém perfeito
E essa criação vai se aperfeiçoando. Porque, dessa forma, no meu entendimento, apequena o Deus. Porque ele criaria alguém assim, tão imperfeito, para ir se aperfeiçoando, fora dessa lógica do universo. Então, se está dentro dessa lógica do universo, que tudo evolui, que tudo muda, fica mais fácil de eu entender. Me perdoe, mas eu não consigo ler seu nome aqui. É Margarete? Margarete, você me remeteu agora a um pensamento que uma vez eu usei dentro disso aí. Eu cometi um erro, e aí as pessoas vieram me responsabilizar por aquele erro. E aí eu falei, não sou responsável por isso não. Como não? Eu falei, não sou. Sabe quem é o responsável? Deus. Porque se ele quisesse que eu fosse perfeito e não tivesse a capacidade de errar, ele teria me criado já perfeito, né? Não erraria. Mas ele não fez assim. Ele me fez imperfeito para que eu pudesse me desenvolver, assim como todos na humanidade, e cada um adquirir as suas habilidades, né, o seu crescimento evolutivo individualmente. Porque senão seria marionete, todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo, né? Então, acho que dentro daquele critério do que é Deus, inteligência suprema, mas causa primária de todas as coisas, ele permitiu isso, que cada um se desenvolva. Então, é claro que até essa minha fala agora se remete também à anterior, da que a gente falou, que existem algumas correntes de pensamento, né? E é claro que a gente não está obrigado a aceitar todas. A gente vai utilizar aquela que mais me parece coerente e etc., né? Mas há uma ideia, e que precisa ser entendido, que a doutrina dos espíritos, né, o espiritismo, ele traz a ideia dele. Olha, essa ideia aqui que eu acho que é. A gente pode não concordar se não quiser, né? Mas é a ideia que é trazido pela doutrina. Nas aulas que a gente for falar de reencarnação, por exemplo, a reencarnação não é uma invenção do espiritismo, né? Se fala de reencarnação há milênios. Existem filosofias reencarnacionistas que estão aí. O espiritismo, 170 anos, é um jovem, nem sempre, vai fazer ainda, né? Um jovem, né? Então, tem outras filosofias reencarnacionistas que estão há milênios falando sobre a reencarnação, com outras ideias. Por exemplo, a ideia da mentepsicose. O cara já é, né, um espírito, né, humano, e na outra encarnação nasce lá num bovino, numa vaca. Para nós isso é impossível, inconcebível, mas é admitido essa ideia em outra filosofia, em outra realidade. Portanto, a gente vai ter uma infinidade de ideias, né, das quais a gente vai tirar aquela que mais se aproxima. Eu gosto de usar a ideia que o Espiritismo traz, que a evolução ela se dá individualmente, cada um, a gente vai estar num momento de evolução diferente, mais próximos, né? Mas cada um, porque se Deus criasse já todo mundo perfeito, que graça ia ter? Até achei que ia ser meio sem graça o negócio, né? Todo mundo ali fazendo a mesma coisa e tal. Então, essa é a ideia que eu tenho. Mas entendemos que existem outras ideias que estão por aí, que não quer dizer que a nossa seja a verdadeira ou que seja a certa, de forma alguma. É uma ideia. E a gente vai se apropriar da maneira que a gente achar coerente ou não dessas ideias, né? Então, é o que eu penso sobre isso. Pois não. Em relação à primeira observação, onde a colega colocou a questão da evolução do espírito, né? Então, nós já fomos planta, um pet... Não fomos. É isso. O princípio espiritual... Exato, era isso que eu queria... Que foi. Porque o que nós somos, na realidade, é a evolução do princípio espiritual. Então, quando você disse no início, que eu realmente me surpreendi, porque eu não sabia, particularmente, que o pet não tem espírito, então, na realidade, quando a gente parte dessa evolução espiritual, que está já, né, animal, como você falou, a primeira vez que nós temos a presença do espírito nessa energia espiritual que nós somos, nessa evolução, né, que a gente vem aí dessa evolução, a primeira vez que a gente tem contato com esse espírito é quando a gente vem na forma de humano. Seria isso? Eu só quero deixar isso muito claro para mim mesma. Mas até deixa eu só... A gente não tem. É só um princípio energético. Não é... Então, o ponto talvez seja o prisma do olhar, vamos dizer assim. Porque não é que... Como você está falando a gente o quê? Os espíritos. O que nós
Então, fala de você. Eu. Eu entendo do que você falou, que eu fui uma energia. Não assim. foi. Então, eu fui o quê? Ó, Eu sou só isso hoje. olha o prisma do olhar. O princípio espiritual, criado por Deus, que passou pelo mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal, que ainda não tem consciência do que é, se tornou um espírito, que é você. Agora eu tomei consciência do que eu sou. Então eu só sou agora. Então você não é o que você era para trás. Entendi. Entendeu? Agradeço. Pronto, então que bom. Então, avançando mais um pouco, tá ficando bom. Olha o poder, né, de compactar o que eu demorei 40 minutos, talvez, né? Mais do que isso, não, 38, 40 minutos falando para vocês, o Adenauer conseguiu ali dois parágrafos, né? Olha o que ele diz ali. O espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual, após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade de corpos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina em Deus. E o surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Então, ratifica tudo o que a gente acabou de falar, né? Condensado em 2 parágrafos, o que eu demorei 40 minutos para explicar para vocês. Né? Olha a capacidade dele de sintetizar, né, o conhecimento. Então, gente, é isso aí. Bom, de novo, vamos passar por uma outra etapa agora. Está tranquilo até aí? Joia. Então, nessa outra etapa, a gente vai falar sobre essa tríplice formação, né, que estava lá naquele nosso conteúdo inicial, né, apresentado dos nossos objetivos. Amanda, tem uma pergunta lá atrás. Opa, tem outra aqui também. Você permite primeiro as damas? Eu não sei se foi primeiro aqui. Ladies first. Bom dia. Bom dia. Você falou sobre planos espirituais. Sim. Então, existem planos espirituais mais evoluídos do que a Terra? Você me permite, se você prometer que não vai ficar chateada comigo, eu vou te falar que a gente vai ter 3 aulas que vão falar sobre reencarnação. E aí a gente vai tocar nesse ponto. Agora a gente vai ter uma aula, que é a aula 9, que vai só falar dos planos espirituais, que vai falar da vida no mundo espiritual. E aí a gente vai tocar nesse ponto para tirar todas as suas dúvidas. Olha, se assim, você não ficar muito ansiosa, porque eu não quero ansiedade aqui. Pode ser curiosidade, mas ansiedade não. Você não ficar... sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Que a casa do meu pai tem muitas moradas. Mas a gente vai conhecer que na dimensão... E eu vou fazer uma planificação aqui já para explicar o que vai vir depois, que é o tal do perispírito, né? Eu vou fazer uma planificação aqui que talvez já te dê uma ideia sobre essa resposta. Porque quando a gente fala de plano espiritual, a gente não está se referindo só a outros mundos. A gente está falando de algo que é nosso aqui, porque a gente vai falar de dimensões espirituais, não é uma apenas. Então, acho que hoje você já deve chegar numa ideia, mas a gente só vai aprofundar esse tema lá na aula 9, que vai falar da vida no mundo espiritual. Ok? Bom dia, Luiz. Bom dia. Partindo do ponto da teoria da evolução de Darwin, que a gente vê, tem a questão da evolução da matéria, dos primatas, até chegar no ser humano. E quando você diz sobre a questão do princípio espiritual, em que nós nos tornamos espíritos humanos somente quando se detém a capacidade humana mesmo, de corpo humano, e sobre a questão dos pets, que não tem o espírito e sim o princípio espiritual, já que viemos dos primatas, eu fico com essa dúvida sempre, porque se viemos dos primatas, por que aquele primata não tinha o espírito de fato e nós, como seres humanos, temos?
já que viemos deles. Desculpa, não. Mateus? Nem o primata tinha o espírita e nem nós temos o espírito. Olha só que coisa. O primata era um princípio espiritual, que se tornou o espírito que nós somos. Darwin tinha absoluta razão no que ele falou, mas ele se importou com a evolução dos corpos. Ele disse que havia uma sobrevivência, aqueles que mais se adaptavam, esses iam perpetuando, né? E ele, absolutamente correta a ideia dele, né, dessa evolução, mas ele estava se referindo aos corpos, ao princípio material. Quando a gente está falando do princípio espiritual, ele também veio se transformando. Por isso eu estou, até me perdoe se eu fui contundente de dizer assim, olha, não, nem tinha, né, porque o ponto isso é fundamental para o entendimento, né, e para nós também. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Agora, aquele primata que estão dentro dessa teoria evoluiu para o ser humano, o princípio espiritual que aquele primata evoluiu para o espírito que eu sou. Entendeu qual é a diferença? Eu estou ligado mais à questão da evolução dos dois pontos. Uhum. Mas eles se conectam perfeitamente. Ele só não foi abordado lá por Darwin. Mas aliás, Darwin tem um momento lá que ele vai falar, mas tem um propósito isso, é porque Darwin veio na contramão, nos golpes que os movimentos intelectuais e sociais estavam dando na religião naquela época. Então, quando ele vem, que ele fala da evolução dos corpos, ele vai falar que não tinha nada de divino nisso. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele queria ser contundente em relação ao mito da criação, que na religiosidade, o humano foi criado por Deus lá no mito de Adão e Eva, que Deus sopra o barro e cria o homem e a mulher. Aliás, cria o homem e depois tira a costela, né, do homem para criar a mulher. Isso é um mito da criação, né? E o que ele quis dizer? Não é nada disso, gente. O cara não soprou no barro, não. Olha, veio evoluindo até se tornar o... Então, essa foi a contrapartida, a contribuição dele que ele deu para desconstruir aquela ideia do poder que a religião trazia. Mas ele não estava errado em falar sobre essa sucessão, só que ele estava considerando a evolução dos corpos. E agora a gente está unindo essa ideia à ideia da evolução do espírito, que começa no princípio espiritual e que chega ao ápice do espírito. Então é isso aí. Bom, então voltando aqui para a natureza tríplice, e eu falei para vocês que eu ia fazer uma planificação aqui, que eu acho que vai ajudar a gente a esse entendimento. Kardec, né, trouxe a ideia de que o ser que nós somos, ele é formado por 3 elementos, 3 partes. Uma delas, o espírito, né, que é a essência. Então eu vou pular de cá agora e eu vou dizer para vocês que esse quadrado aqui, ó, é um quadrado de uma dimensão que eu vou chamar de dimensão não material. Porque agora a gente já viu lá, aquele slide, né? Deus cria 2 princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Então, se eles são diferentes, espírito não é matéria e matéria não é espírito. Todo mundo concorda? Então, ó, se aqui é o quadradão do espírito, então isso aqui é um locus não material, porque o espírito não é matéria. E o espírito é uma singularidade não material. Depois a gente vai amadurecer mais essa ideia, mas até aí tudo bem? Bom, só que agora eu vou dizer que tem um outro quadradão aqui, que é a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, esse cara, que é essa singularidade chamada espírito, ele coagula em torno de si um veículo de manifestação, um corpo, utilizando a matéria sutil que habita nessa dimensão, que é a dimensão espiritual. Esse corpo, esse veículo de manifestação, vai se chamar perispírito. Muito bem, está vendo? Mereci estrelinha para todo mundo. Só que não acaba aqui. Por quê? Eu vou para esse outro quadradão aqui agora. Esse quadradão aqui é a dimensão física, é a dimensão material. Então, aquela singularidade lá,